Cavalheiros, não podemos deixar de nos surpreender com a comparação dos seguintes fatos. Em primeiro lugar, os hemisférios cerebrais, a parte superior do sistema nervoso central, é um órgão bastante impressionante. Em estrutura, é extremamente complexo, compreendendo milhões e milhões, no homem, até bilhões, de células, ou seja, centros ou focos de atividade nervosa. Essas células variam em tamanho, forma e disposição e estão conectadas entre si por incontáveis ramos. Essa complexidade estrutural sugere naturalmente um grau muito alto de complexidade funcional. Consequentemente, parece que um campo ilimitado de investigação é oferecido aqui para o fisiologista. Em segundo lugar, leve o cão, companheiro e amigo do homem desde os tempos pré-históricos, nas suas várias funções de caçador, sentinela, etc. Sabemos que este complexo comportamento do cão, sua atividade nervosa superior, já que ninguém contestará que se trata de uma atividade nervosa superior, está principalmente associada aos hemisférios cerebrais. Se retirarmos os hemisférios cerebrais do cão, goats e outros, ele se torna incapaz de desempenhar não apenas as funções mencionadas acima, mas até de cuidar de si mesmo. Torna-se profundamente incapacitado e morrerá se não for. Isso implica que, tanto em relação à estrutura quanto à função, os hemisférios cerebrais realizam um trabalho fisiológico considerável. Voltemos agora ao homem. Toda a sua atividade nervosa superior depende também da estrutura normal e do funcionamento dos hemisférios cerebrais. No momento em que a estrutura complexa de seus hemisférios é danificada ou perturbada de uma forma ou de outra, ele também se torna um inválido. Ele não pode mais se associar livremente com seus semelhantes como um igual e deve ser isolado. Em espantoso contraste com essa atividade ilimitada dos hemisférios cerebrais está o escasso conteúdo da fisiologia atual desses hemisférios. Até 1870 não havia fisiologia dos hemisférios cerebrais, eles pareciam inacessíveis ao fisiologista. Foi naquele ano que Fritz e Itzig aplicaram pela primeira vez com sucesso os métodos fisiológicos comuns de estimulação e destruição ao seu estudo. A estimulação de certas partes do córtex cerebral regularmente evocava contrações em grupos definidos dos músculos e a região motora cortical. A extirpação dessas partes levou a certos distúrbios na atividade normal dos grupos de músculos correspondentes. Pouco depois, H. Munck, Ferrier e outros demonstraram que outras regiões do córtex, aparentemente não suscetíveis à estimulação artificial, também são funcionalmente diferenciadas. A remoção dessas partes leva a defeitos na atividade de certos órgãos receptores, os olhos, os ouvidos e a pele. Muitos pesquisadores têm investigado exaustivamente esses fenômenos. Mais precisão e detalhes foram obtidos, principalmente no que diz respeito à região motora, e esse conhecimento encontrou até aplicação prática na medicina. No entanto, a investigação como veterinário não foi muito além do ponto inicial. O fato essencial é que todo o comportamento superior e complexo do animal, que é dependente dos hemisférios cerebrais, como mostra o experimento de Goltz com a extirpação dos hemisférios em um cão, dificilmente foi abordado nessas investigações. E não está incluído nem mesmo no programa de pesquisas fisiológicas atuais, o que fazem os fatos relativos aos hemisférios cerebrais, que agora estão à disposição do fisiologista, explicar no que diz respeito ao comportamento dos animais superiores. Existe um esquema geral da atividade nervosa superior? Que tipo de regras gerais regem esta atividade? O fisiologista contemporâneo encontra-se realmente de mãos vazias quando precisa responder a essas perguntas legítimas. Embora o objeto de investigação seja altamente complexo em relação à estrutura e extremamente rico em funções, a pesquisa nessa esfera permanece, por assim dizer, em um beco sem saída, incapaz de abrir perante o fisiologista as perspectivas ilimitadas que poderiam ser esperadas. Por que isto é assim? A razão é clara: o trabalho dos hemisférios cerebrais nunca foi considerado do mesmo ponto de vista que o de outros órgãos do corpo, ou mesmo de outras partes do sistema nervoso central. Foi descrito como atividade psíquica especial, que sentimos e apreendemos em nós mesmos e que supomos que existe nos animais por analogia com os seres humanos. Daí a posição altamente peculiar e difícil do fisiologista.
Por um lado, o estudo dos hemisférios cerebrais, como de todas as outras partes do organismo, parece enquadrar-se no âmbito da fisiologia, mas, por outro lado, é objeto de estudo de um ramo especial da ciência, a psicologia. Qual, então, deve ser a atitude do fisiologista? Deve ele primeiro adquirir métodos psicológicos e conhecimento e só então começar a estudar a atividade dos hemisférios cerebrais? Mas há uma complicação real aqui. É bastante natural que a fisiologia, ao analisar a matéria viva, deva sempre se basear nas ciências mais exatas e avançadas, mecânica, física e química. Mas aqui estamos lidando com um assunto totalmente diferente, uma vez que, neste caso particular, devemos ter que confiar em uma ciência que não tem pretensão de exatidão em comparação com a fisiologia. Até recentemente, a discussão girava em torno da questão de se a psicologia deveria ser considerada uma ciência natural ou uma ciência. Sem aprofundar esta questão, gostaria de citar alguns fatos que, embora grosseiros e superficiais, me parecem muito convincentes. Mesmo os próprios psicólogos não consideram sua ciência exata. Não faz muito tempo, James, um notável psicólogo americano, chamou a psicologia não de ciência, mas de esperança para a ciência. Outra ilustração notável foi fornecida por Wundt, ex-fisiologista, que se tornou um famoso psicólogo e filósofo e até mesmo o fundador da chamada psicologia experimental. Antes da guerra, em 1913, houve uma discussão na Alemanha sobre a conveniência de separar o ramo psicológico da ciência do filosófico nas universidades, ou seja, de ter duas cadeiras separadas em vez de uma. Wundt se opôs à separação, sendo um de seus argumentos a impossibilidade de estabelecer um programa de exames comum e obrigatório em psicologia, uma vez que cada professor tinha suas próprias ideias sobre a essência da psicologia. Não está claro, então, que a psicologia ainda não atingiu o estágio de uma ciência exata. Uma discussão ocorreu na Alemanha quanto à conveniência de separar o ramo psicológico da ciência do filosófico nas universidades, isto é, de ter duas cadeiras separadas em vez de uma. Wundt se opôs à separação, sendo um de seus argumentos a impossibilidade de estabelecer um programa de exames comum e obrigatório em psicologia, uma vez que cada professor tinha suas próprias ideias sobre a essência da psicologia. Não está claro, então, que a psicologia ainda não atingiu o estágio de uma ciência exata. Uma discussão ocorreu na Alemanha quanto à conveniência de separar o ramo psicológico da ciência do filosófico nas universidades, isto é, de ter duas cadeiras separadas em vez de uma. Wundt se opôs à separação, sendo um de seus argumentos a impossibilidade de estabelecer um programa de exames comum e obrigatório em psicologia, uma vez que cada professor tinha suas próprias ideias sobre a essência da psicologia. Não está claro, então, que a psicologia ainda não atingiu o estágio de uma ciência exata. Sendo assim, não há necessidade de o fisiologista recorrer à psicologia. Em vista do desenvolvimento constante das ciências naturais, seria mais lógico esperar que nem a psicologia prestasse assistência à fisiologia dos hemisférios cerebrais, mas, ao contrário, a investigação fisiológica da atividade desse órgão nos animais deveria estabelecer a base para a análise científica exata do mundo subjetivo humano. Consequentemente, a fisiologia deve seguir seu próprio caminho, o caminho traçado para ela há muito tempo. Partindo do pressuposto de que o funcionamento do organismo do animal, diferentemente do ser humano, é semelhante ao de uma máquina, Descartes desenvolveu há 300 anos a ideia do reflexo como atividade básica do sistema nervoso. Descartes considerava toda a atividade do organismo como uma resposta natural a certos agentes externos e acreditava que a conexão entre o órgão ativo e o agente dado, isto é, entre causa e efeito, é alcançada por meio de um caminho nervoso definido. Desse modo, o estudo da atividade do sistema nervoso animal foi colocado na base sólida das ciências naturais. Nos séculos XVIII, XIX e XX, a ideia do reflexo foi amplamente utilizada pelos fisiologistas, mas apenas em seu trabalho nas partes inferiores do sistema nervoso central. Gradativamente, porém, eles começaram a estudar suas partes superiores, até que finalmente, após os trabalhos clássicos de Sherrington sobre os reflexos espinhais, Magnus, seu sucessor, estabeleceu a natureza reflexa de todas as atividades locomotoras básicas do organismo.
E assim a experiência justificou plenamente a ideia do reflexo que, a partir daí, foi usado no estudo do sistema nervoso central quase até os hemisférios cerebrais. É de se esperar que as atividades mais complexas do organismo, incluindo os reflexos locomotores básicos, estados até agora referidos na psicologia como raiva, medo, brincadeira, etc., em breve estejam relacionados à atividade reflexa simples das partes subcorticais do cérebro. Uma tentativa ousada de aplicar a ideia do reflexo aos hemisférios cerebrais não apenas dos animais, mas também do homem, foi feita por I.M. Sechenov, o fisiologista russo, com base na fisiologia contemporânea do sistema nervoso. Em um artigo publicado em russo em 1863 e intitulado Reflexes of the Brain, Reflexos do Cérebro, Sechenov caracterizou a atividade dos hemisférios cerebrais como reflexo, ou seja, atividade determinada. Ele considerava os pensamentos reflexos em que o fim efetor é inibido e os afetos como reflexos exagerados com ampla irradiação de excitação. Uma tentativa semelhante foi feita em nosso tempo pelo capitão Richet, que introduziu o conceito de reflexo psíquico, no qual a reação a um determinado estímulo é determinada por sua união com os traços deixados nos hemisférios cerebrais por estímulos anteriores. Geralmente, a fisiologia recente da atividade nervosa superior relacionada aos hemisférios cerebrais tende a associar a estimulação atuante a traços deixados por anteriores. Memória associativa, segundo J. Loeb, treinamento, educação pela experiência, segundo outros fisiologistas. Mas isso era mera teorização. Chegará o momento de uma transição para a análise experimental do assunto e do aspecto externo objetivo, como é o caso de qualquer outro ramo das ciências naturais. Essa transição foi determinada pela fisiologia comparativa, que acabará de surgir como resultado da influência da teoria da evolução. Agora que havia voltado sua atenção para todo o reino animal, a fisiologia, ao lidar com seus representantes inferiores, foi forçada, necessariamente, a abandonar o conceito antropomórfico e se concentrar na elucidação científica das relações entre os agentes externos que influenciam o animal e a atividade externa responsiva, a reação locomotora desta. Isso deu origem à doutrina dos tropismos animais de J. Loeb, a sugestão de Beer, Beth e Westcott de uma terminologia objetiva para designar as reações dos animais. E, finalmente, a investigação por zoólogos do comportamento dos representantes inferiores do mundo animal por meio de métodos puramente objetivos, comparando o efeito das influências externas sobre o animal com sua atividade externa responsiva, como por exemplo na obra clássica de Jennings, etc. Influenciados por essa nova tendência na biologia e tendo uma mentalidade prática, os psicólogos americanos que também se interessaram pela psicologia comparada exibiram uma tendência a submeter a atividade externa dos animais à análise experimental, sob condições deliberadamente induzidas. Inteligência Animal de Tordick, 1898, deve ser considerado como o ponto de partida para investigações deste tipo. Nessas investigações, o animal foi mantido em uma caixa e o alimento colocado do lado de fora, à vista. O animal, naturalmente, tentava alcançar a comida, mas para isso tinha que abrir a porta que nos diferentes experimentos estava trancada de maneira diferente. Tabelas e gráficos registravam a velocidade e a maneira como o animal solucionava o problema. Todo o processo foi interpretado como a formação de uma associação, conexão entre a estimulação visual e tátil e a atividade locomotora. Posteriormente, por meio desse método e por modificações dele, os pesquisadores estudaram numerosas questões relativas à capacidade associativa de vários animais. Quase simultaneamente com o trabalho acima mencionado de Tordick, do qual eu não estava ciente. Eu também havia chegado à ideia da necessidade de uma atitude semelhante em relação ao assunto. O episódio seguinte, ocorrido em meu laboratório, deu origem à ideia. Ao fazer uma investigação detalhada das glândulas digestivas, tive que me ocupar também com a chamada estimulação psíquica das glândulas. Quando, junto com um de meus colaboradores, tentei uma análise mais profunda desse fato, a princípio da maneira geralmente aceita, ou seja, psicologicamente, visualizando os prováveis pensamentos e sentimentos do animal, me deparei com um fato incomum na prática laboratorial.
Não consegui concordar com meu colega, cada um de nós manteve seu ponto de vista e não fomos capazes de convencer uns aos outros por meio de certos experimentos. Isso me fez rejeitar definitivamente qualquer discussão psicológica posterior sobre o assunto, e decidi investigá-lo de uma forma puramente objetiva, externamente, ou seja, este foi o início das investigações que tenho realizado nos últimos 25 anos com a participação de numerosos colegas que me acompanharam de corpo e alma neste trabalho e aos quais sou profundamente grato. É claro que passamos por diferentes estágios e o assunto só avançou gradualmente. No início, tínhamos apenas alguns fatos separados à nossa disposição, mas hoje tanto material foi acumulado por nós que podemos tentar apresentá-lo de uma forma mais ou menos sistematizada. Estou agora em posição de apresentar a vocês uma teoria fisiológica da atividade dos hemisférios cerebrais que, de qualquer forma, se ajusta muito mais à complexidade estrutural e funcional deste órgão do que a teoria que até agora se baseou em alguns fragmentários, embora muito importantes, fatos da fisiologia moderna. Assim, pesquisas ao longo dessas novas linhas de investigação estritamente objetiva da atividade nervosa superior têm sido realizadas principalmente em meus laboratórios. Com a participação de uma centena de colegas, trabalhos na mesma linha foram realizados também por psicólogos americanos. Quanto a outros laboratórios fisiológicos, até agora apenas alguns começando um pouco mais tarde, a investigar este assunto, mas na maioria dos casos seu trabalho ainda está em estágio inicial. Até agora, houve um ponto essencial de diferença na pesquisa dos americanos e na nossa. Já que no caso dos americanos a investigação objetiva está sendo conduzida por psicólogos, isso significa que, embora os psicólogos estudem os fatos desde o aspecto puramente externo, no entanto, ao colocar os problemas, ao analisar e formular os resultados, eles tendem a pensar mais em termos de psicologia. O resultado é que, com exceção do grupo de behavioristas comportamentalistas, NDT, seu trabalho não tem um caráter puramente fisiológico. Ao passo que nós, partindo da fisiologia, aderimos invariavelmente e estritamente ao ponto de vista fisiológico, e estamos investigando e sistematizando todo o assunto apenas de forma fisiológica. Passarei agora a uma exposição de nosso material, mas antes gostaria de abordar o conceito de reflexo em geral, os reflexos em fisiologia e os chamados instintos. Baseamo-nos principalmente no conceito de reflexo de Descartes. Claro, este é um conceito genuinamente científico, uma vez que o fenômeno implícito por ele pode ser estritamente determinado. Significa que certo agente do mundo externo ou do meio interno do organismo produz certo efeito em um ou outro receptor nervoso, que se transforma em processo nervoso, em excitação nervosa. A excitação é transmitida ao longo de certas fibras nervosas, como se ao longo de um cabo elétrico, até o sistema nervoso central, daí, graças às conexões nervosas estabelecidas, ele passa ao longo de outras fibras nervosas até o órgão de trabalho, onde por sua vez se transforma em uma atividade especial das células desse órgão. Assim, o agente estimulador mostra-se indispensavelmente conectado com a atividade definida do organismo. É bastante óbvio que toda a atividade do organismo é governada por leis definidas. Se o animal não fosse, no sentido biológico, estritamente adaptado ao mundo circundante, mais cedo ou mais tarde deixaria de existir. Se em vez de ser atraído pela comida, o animal se afastasse dele, ou em vez de evitar o fogo se jogasse nele, e assim por diante, ele pereceria. O animal deve então reagir ao ambiente para que toda sua atividade responsiva garanta sua existência. O mesmo é verdade se pensarmos na vida em termos de mecânica, física e química. Todo sistema material pode existir como uma entidade apenas enquanto suas forças internas de atração, coesão, etc., estiverem equilibradas com as forças externas que o influenciam. Isso se aplica em igual medida a um objeto tão simples como uma pedra e a mais complexa substância química, e também é válido para o organismo. Como um sistema material definido completo em si mesmo, o organismo só pode existir enquanto estiver em equilíbrio com o meio ambiente. No momento em que esse equilíbrio é seriamente perturbado, o organismo deixa de existir como um sistema particular. Os reflexos são os elementos dessa adaptação ou equilíbrio constante.
Os fisiologistas estudaram e estudam numerosos reflexos, essas reações indispensáveis e mecânicas do organismo, que ao mesmo tempo são inatas, isto é, determinadas pela organização peculiar de um determinado sistema nervoso. Os reflexos, como os cintos de máquinas feitas por mãos humanas, são de dois tipos, os positivos e os negativos inibitórios, ou seja, os que estimulam certas atividades e os que as inibem. Embora a investigação desses reflexos por fisiologistas já esteja em andamento há muito tempo, é claro que ainda está muito longe de ser concluída. Mais e mais novos reflexos estão sendo descobertos, as propriedades dos órgãos receptores, na superfície sobre a qual caminha. De que forma isso difere, digamos, de inclinar a cabeça e fechar as pálpebras quando algo pisca perto do olho? Devemos chamar este último de reflexo defensivo e o primeiro de instinto alimentar, embora no caso da bicada, se for causada pela visão de uma mancha, só ocorra inclinar a cabeça e um movimento do bico. Além disso, observou-se que os instintos são mais complexos do que os reflexos. Mas existem reflexos extremamente complexos que ninguém designa como instintos. Veja, por exemplo, o vômito. Esta é uma ação altamente complexa e que envolve uma coordenação extraordinária de um grande número de músculos, tanto estriados quanto lisos, geralmente empregados em outras funções do organismo e espalhados por uma grande área. Também envolve a secreção de várias glândulas que normalmente participam de atividades bastante diferentes do organismo. O fato de os instintos envolverem uma longa cadeia de ações sucessivas, enquanto os reflexos são, por assim dizer, de um andar, também foi considerado um ponto de distinção entre eles. A título de exemplo, tomemos a construção de um ninho, ou de moradias para animais em geral. Aqui, é claro, temos uma longa cadeia de ações, o animal deve buscar o material, trazê-lo ao local e montá-lo e protegê-lo. Se considerarmos isso um reflexo, devemos supor que o término de um reflexo excita outro, ou, em outras palavras, que esses reflexos são em cadeia. Mas essas atividades em cadeia não são de forma alguma peculiares apenas aos instintos. Estamos familiarizados com muitos reflexos que também estão interligados. Aqui está um exemplo. Quando estimulamos um nervo aferente, por exemplo, o N. ischiadicus, ocorre um aumento reflexo da pressão arterial. Este é o primeiro reflexo. A alta pressão no ventrículo esquerdo do coração e na primeira parte da aorta atua como um estímulo para outro reflexo. Estimula as terminações do N. depressoris cordis que evoca um reflexo depressor moderando o efeito do primeiro reflexo. Tomemos o reflexo em cadeia recentemente estabelecido por Magnus. Um gato, mesmo privado dos hemisférios cerebrais, na maioria dos casos cai de pé quando é jogado de uma altura. Como isso ocorre? A mudança na posição espacial do órgão otolítico da orelha provoca certa contração reflexa da musculatura do pescoço, que restaura a cabeça do animal à posição normal em relação ao horizonte. Este é o primeiro reflexo. Ainda outra diferença entre reflexos e instintos foi assumida, a saber, que os instintos muitas vezes dependem do estado interno ou condição do organismo. Por exemplo, um pássaro constrói seu ninho apenas na época de acasalamento. Ou, para dar um exemplo mais simples, quando o animal está saciado, não é mais atraído pela comida e para de comer. O mesmo se aplica ao instinto sexual, que está relacionado com a idade do organismo, bem como com o estado das glândulas reprodutivas. Em geral, os hormônios, produtos das glândulas de secreção interna, são de considerável importância a esse respeito. Mas isso também não é uma propriedade peculiar apenas dos instintos. A intensidade de qualquer reflexo, bem como sua presença ou ausência. Finalmente, às vezes é dada importância ao fato de que os reflexos estão relacionados à atividade de órgãos separados, enquanto os instintos envolvem a atividade do organismo como um todo, ou seja, na verdade todo o sistema esquelético muscular. No entanto, sabemos pelos trabalhos de Magnus e de Klein que ficar em pé, andar e o equilíbrio corporal em geral são reflexos. Assim, tanto os reflexos quanto os instintos são reações naturais do organismo a certos agentes estimulantes, consequentemente, não há necessidade de designá-los por termos diferentes. O termo reflexo é preferível, uma vez que um sentido estritamente científico foi comunicado a ele desde o início. O agregado desses reflexos constitui a base da atividade nervosa tanto em homens quanto em animais.
Consequentemente, o estudo completo de todas essas reações nervosas fundamentais do organismo é, sem dúvida, uma questão de grande importância. Infelizmente, como já foi mencionado, isso está muito longe de ser realizado, especialmente no caso daqueles reflexos que são chamados de instintos. Nosso conhecimento desses instintos é muito limitado e fragmentário. Temos apenas uma classificação grosseira deles: alimentar, autodefensiva, sexual, parental e social. Mas quase cada um desses grupos geralmente inclui vários reflexos separados, alguns dos quais nem mesmo identificados por nós, enquanto alguns são confundidos com outros ou, pelo menos, não são totalmente avaliados por nós quanto à sua importância vital. Certa vez, no decorrer de nosso trabalho experimental que descreverei em breve, ficamos intrigados com o comportamento peculiar de nosso animal. Era um cão tratável, com o qual tínhamos relações muito amigáveis. O cachorro recebeu uma tarefa bastante fácil. Ele foi colocado no pedestal e teve seus movimentos restritos apenas por laços macios presos em volta de suas pernas, aos quais a princípio não reagiu de forma alguma. Nada mais foi feito, exceto alimentá-lo repetidamente em intervalos de vários minutos. No início o cão estava quieto e comia de boa vontade, mas com o passar do tempo foi ficando cada vez mais excitado, começou a lutar contra os objetos ao redor. Tentou se soltar, arranhando o chão, roendo os suportes do suporte, etc. Esse esforço muscular incessante causava dispneia e uma secreção contínua de saliva. Isso persistiu por semanas, tornando-se cada vez pior, com o resultado de que o cão não era mais adequado para nosso trabalho experimental. Este fenômeno nos intrigou por muito tempo. Avançamos muitas hipóteses quanto à possível razão para esse comportamento incomum e, embora já tivéssemos adquirido conhecimento suficiente sobre o comportamento dos cães, nossos esforços foram em vão até que nos ocorreu que poderia ser interpretado de forma bastante simples, como a manifestação de um reflexo de liberdade, e que o cão não permaneceria quieto enquanto seus movimentos fossem restritos. Superamos esse reflexo por meio de outro, um reflexo alimentar. Passamos a alimentar o cachorro apenas na barraca. No início, comia com moderação e perdia peso de forma constante, mas aos poucos começou a comer mais, até consumir toda a sua ração diária. Ao mesmo tempo, ficou quieto durante os experimentos, o reflexo de liberdade foi assim inibido. É óbvio que o reflexo da liberdade é um dos reflexos mais importantes, ou, para usar um termo mais geral, as reações de qualquer ser vivo. Mas esse reflexo raramente é referido, como se não fosse finalmente reconhecido. James não o enumera nem mesmo entre os reflexos humanos especiais, instintos. Sem um protesto reflexo contra a restrição dos movimentos de um animal, qualquer obstáculo insignificante em seu caminho interferiria no desempenho de algumas de suas funções importantes. Como sabemos, em alguns animais o reflexo da liberdade é tão forte que, quando colocados em cativeiro, rejeitam a comida, definem-se e morrem, como se não fosse finalmente reconhecido. James não o enumera nem mesmo entre os reflexos humanos especiais, instintos. Sem um protesto reflexo contra a restrição dos movimentos de um animal, qualquer obstáculo insignificante em seu caminho interferiria no desempenho de algumas de suas funções importantes. Como sabemos, em alguns animais o reflexo da liberdade é tão forte que, quando colocados em cativeiro, rejeitam a comida, definem-se e morrem. Vejamos outro exemplo. Existe um reflexo que ainda é insuficientemente apreciado e que pode ser denominado reflexo investigatório. Às vezes chamo de o que é reflexo. Ele também pertence aos reflexos fundamentais e é responsável pelo fato de que, dada a menor mudança no mundo circundante, tanto o homem quanto os animais orientam imediatamente seus respectivos órgãos receptores para o agente que evoca a mudança. O significado biológico desse reflexo é enorme. Se o animal não tivesse essa reação, sua vida, pode-se dizer, estaria sempre por um fio. No homem esse reflexo é altamente desenvolvido, manifestando-se na forma de uma curiosidade que dá origem ao pensamento científico, garantindo-nos uma orientação mais confiável e irrestrita no mundo que nos rodeia. Ainda menos elucidada e diferenciada é a categoria de reflexos inibitórios negativos, instintos, induzidos por quaisquer estímulos fortes, ou mesmo por estímulos fracos, mas incomuns. O chamado hipnotismo animal pertence, é claro, a esta categoria.
Assim, as reações nervosas fundamentais, tanto do homem quanto dos animais, são inatas na forma de reflexos. E repito mais uma vez que é muito importante ter uma lista completa desses reflexos e classificá-los adequadamente, uma vez que, como veremos adiante, toda a atividade nervosa remanescente do organismo se baseia nesses reflexos. No entanto, embora os reflexos que acabamos de descrever constituam a condição fundamental para a segurança do organismo na natureza circundante, por si só não são suficientes para assegurar uma existência duradoura, estável e normal para o organismo. Isso é provado pela seguinte experiência, realizada em um cão em que os hemisférios cerebrais foram extirpados. Além dos reflexos internos, esse cão retém os reflexos externos fundamentais. É atraído pela comida, afasta-se de estímulos destrutivos, ele exibe o reflexo investigatório erguendo as orelhas e levantando a cabeça para ouvir o som. Possui também o reflexo de liberdade e resiste fortemente a qualquer tentativa de captura. No entanto, é inválido e não sobreviveria sem cuidados. Evidentemente, algo vital está faltando em sua atividade nervosa. Mas o que? É impossível não ver que o número de agentes estimuladores que evocam reações reflexas neste cão diminuiu consideravelmente, que os estímulos atuam a uma distância muito curta e são de caráter muito elementar e muito geral, sendo indiferenciados. Consequentemente, o equilíbrio desse organismo superior com o meio ambiente em uma ampla esfera de sua vida também se tornou muito elementar, limitado e obviamente inadequado. Voltemos agora ao exemplo simples com o qual iniciamos nossas investigações. Quando o alimento ou alguma substância desagradável entra na boca do animal, evoca uma secreção de saliva que umedece, dissolve e altera quimicamente o alimento. Ou, no caso de substâncias desagradáveis, remove-os e limpa a boca. Esse reflexo é causado pelas propriedades físicas e químicas das substâncias citadas quando entram em contato com a membrana mucosa da cavidade oral. No entanto, uma reação secreta semelhante é produzida pelas mesmas substâncias quando colocadas a uma distância do cão e agem sobre ele apenas pela aparência e pelo cheiro. Além disso, mesmo a visão do recipiente com o qual o cão é alimentado é suficiente para evocar a salivação e mais. Essa reação pode ser produzida pela visão da pessoa que normalmente traz a comida, até mesmo pelo som de seus passos na sala ao lado. Todos esses estímulos numerosos, distantes, complexos e delicadamente diferenciados perdem seu efeito irremediavelmente quando o cão é privado dos hemisférios cerebrais. Somente as propriedades físicas e químicas das substâncias, ao entrarem em contato com a mucosa bucal, mantêm seu efeito. Enquanto isso, a significância do processamento dos estímulos perdidos é, em condições normais, muito grande. O alimento seco encontra imediatamente a abundância do líquido necessário, substâncias desagradáveis, que frequentemente destroem a membrana mucosa da boca, são removidas dela por uma camada de saliva rapidamente diluída e assim por diante. Mas seu significado é ainda maior quando acionam o componente motor do reflexo alimentar, ou seja, quando se efetua a busca do alimento. Aqui está outro exemplo importante do reflexo defensivo. Os animais fortes atacam os menores e mais fracos, e estes inevitavelmente morrem se começarem a se defender apenas quando as presas e garras do inimigo já estiverem em sua carne. Mas a situação é bem diferente quando a reação defensiva surge à vista e ao som do inimigo que se aproxima. O animal fraco tem uma chance de escapar procurando abrigo ou fugindo. Qual seria, então, nosso resumo geral dessa diferença de atitude do animal normal e do descortiçado para com o mundo externo? Qual é o mecanismo geral desta distinção e qual é o seu princípio básico? Não é difícil ver que em condições normais as reações do organismo são evocadas não apenas por aqueles agentes do mundo externo que são essenciais para o organismo, ou seja, os agentes que trazem benefício direto ou dano ao organismo, mas por outros inúmeros agentes que são apenas sinais dos primeiros agentes, como demonstrado acima. Não é a visão e o som do animal forte que destroem o animal menor e mais fraco, mas suas presas e garras. Contudo, a sinalização, ou para usar o termo de Sherrington, os estímulos distantes, embora comparativamente limitados em número, desempenham um papel nos reflexos acima mencionados. A característica essencial da atividade nervosa superior,
com a qual nos preocuparemos e que no animal superior é provavelmente inerente apenas aos hemisférios cerebrais. Na reação salivar mencionada acima, agora um determinado recipiente agia como um sinal, ora outro, ora um homem, ora outro. Estritamente dependendo do recipiente que continha o alimento ou as substâncias desagradáveis antes de serem introduzidas na boca do cão, e que pessoa trouxe e deu ao cachorro. Isso, claramente, torna a atividade mecânica do organismo ainda mais precisa e perfeita. O ambiente do animal é tão infinitamente complexo e está tão continuamente em um estado de fluxo, que o sistema complexo e completo do organismo só tem chance de se equilibrar com o ambiente se também estiver em um estado correspondente de fluxo constante. Consequentemente, a atividade fundamental e mais geral dos hemisférios cerebrais é a sinalização, o número de sinais sendo infinito e a sinalização variável.